a nossa grande maratona, a nossa grande caminhada ao longo de Apocalipse. Vamos aí ver um quadro geral de tudo que foi abordado. Então temos aí, a partir dessa perspectiva pré-milenista, pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, vimos aí toda esta ordem dos eventos colocada a partir dessa perspectiva, né? Então abordamos aí a questão de Daniel, tá certo? A profecia, né, a revelação entregue a Daniel acerca da 70ª semana, sendo no quadro histórico apresentado para nós o cumprimento da 69, tá certo? A revelação de Daniel, a linha do tempo, que se estende até a 69ª semana, sendo o marco histórico da 69ª semana a morte do Messias. Quando o Messias foi tirado, não para si, tá certo? E aí o povo que havia de vir, viria sobre a cidade como uma destruição, aquilo que foi profetizado pelo Messias e que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né, com a invasão do Marechal Tito, enviado por Pompeu, quando destrói o templo de Jerusalém, saqueia e leva os seus bens, que são parte do erário que constitui aquilo que foi utilizado para a construção do Coliseu, né, a construção do Coliseu. Então temos aí o marco histórico que registra, né, as 69 semanas. As 69 semanas de Daniel, sendo a 70ª semana escatológica, aguardando o futuro. E a 70ª semana, aquilo que se realizará no tempo escatológico da grande tribulação. Período de falsa paz, 3 anos e meio. Período de grande tribulação de fato, 3 anos e meio. Então, que é aquilo que Cristo, ao falar acerca dele, disse que se não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Com isso temos, apesar da 70ª semana de Daniel constituir 7 anos, apenas 3 anos e meio finais são de fato grande tribulação, por causa dessa abreviação. Ok? Então temos aí aquilo que chamamos de parêntese profético, né? A igreja vive então o chamado parêntese. Parêntese é aquilo que interrompe a linha lógica do texto. Então temos o texto bíblico, né, como uma narrativa acerca dos fatos históricos até Daniel. Quando Daniel recebe a revelação acerca da 70ª semana, nas 69 semanas, que são marco histórico aí na morte e ressurreição de Cristo, é interrompida essa narrativa lógica, é inserido, como Paulo chama a igreja de jambuzeiro bravo, enxertado na videira, é enxertado então nessa narrativa histórica a história da igreja. Então a história da igreja se constitui como que um parêntese na linha de narrativa lógica da história de Israel. Interrompe a narrativa. Então abre-se um parêntese, nesse parêntese insere a história da igreja, o parêntese ainda não fechou. Ele será fechado, colocado o ponto final, será colocado o fechamento do parêntese na história da igreja sobre a terra quando acontecer o evento chamado arrebatamento. Tá certo? Quando acontecer o evento chamado arrebatamento. O arrebatamento encerra o parêntese profético e dá início então à continuidade lógica do texto, né? A continuidade lógica dos tempos com o início da 70ª semana. Então temos aí o evento do arrebatamento, sendo também encarado, né? O evento da primeira ressurreição está dividido em etapas, sendo o primeiro no arrebatamento e o segundo logo antes do milênio. Então temos aí aquilo que chamamos de primeira ressurreição, sendo iniciado com Cristo. Veja, o evento da primeira ressurreição, ele dá-se início com a ressurreição de Cristo. Por quê? Cristo é a primícia, conforme aquela tipologia empregada no Antigo Testamento, né, em relação à colheita, onde temos os elementos da primícia, que é a oferta a Deus. Então a primícia, o primeiro fruto da terra, apresentado no templo ao sacerdote, que movia e abençoava com isso toda a colheita que viria. Tá certo? Então temos Cristo é a primícia, e é Paulo que diz isso. Cristo é a primícia, e sendo ele a primícia, garante toda a colheita, porque ele abençoa toda a colheita. Então Cristo morreu e ressuscitou, está no corpo glorificado, no corpo glorioso. E o corpo glorioso de Cristo é o referencial para a nossa ressurreição e o nosso corpo glorioso. Cristo é a primícia, nós somos a colheita. Cristo já morreu e já ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem. Nós, como a colheita de Deus, seremos ceifados no arrebatamento, quando o Senhor então ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, tá certo? E arrebatar aqueles que estiverem vivos, e juntamente com o Senhor nos encontraremos nos ares, para estar juntamente com Ele. E aí Paulo fala que tudo isso ocorrerá em um átomos, ou seja, num momento, um abrir e fechar de olhos, conforme geralmente é traduzido.
Então, após, né, o arrebatamento, dá-se-á aquilo que é denominado o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo está lá em 2 de Coríntios 5:10. A palavra tribunal vem do grego bema, que por sua vez significa degrau, e que mais tarde passou a ter o sentido de plataforma ou lugar elevado. Trata-se de um lugar específico onde o juiz se assenta para estabelecer um julgamento de qualquer questão. Além das questões jurídicas, os gregos usavam o tribunal para julgar os atletas após o final das provas esportivas. Quando o apóstolo Paulo falou que todos os crentes salvos hão de comparecer ao tribunal de Cristo, ele tinha em mente um julgamento que iria avaliar os crentes pelo que eles foram e pelo que eles fizeram em favor dos representantes de Cristo aqui na terra. Mas alguém pode perguntar, quem são os representantes de Cristo aqui na terra? Ele mesmo responde em Mateus 25, 35 ou 45. Então, as obras que Cristo espera que nós realizemos. Estive nu e vestiste-me, estive preso e foste me visitar, estive doente, né, e me auxiliaste. Então, aqueles que representam a possibilidade de nós servirmos a Cristo. E nós seremos, então, gratificados por Cristo no seu tribunal. O tribunal de Cristo, que acontecerá logo após o arrebatamento da igreja, não é um tribunal para decidir salvação ou condenação, porque esse tribunal se aplica aos salvos. O tribunal de Cristo, ou bema, é uma tipificação daquilo que Paulo viu em relação ao julgamento dos atletas. Então, dentre os atletas, há diversos tipos de condecorações. E aí, aqueles que se apresentaram ali, que venceram a prova, serão condecorados, mas não na mesma medida, porque há diferentes graduações de atuação. Uns que atuaram de uma forma excelente e outros que atuaram de uma forma não tão satisfatória. Com isso, teremos o tribunal de Cristo, que apresentará, onde serão apresentadas as obras realizadas, né, aqueles que trabalharam com sinceridade, ou aqueles que trabalham de uma forma relapsa, e com isso teremos grandes gratificações, ou até nenhuma gratificação, apenas salvação pela graça. Uma vez que a salvação não é pelas obras, a pessoa creu em Cristo para a salvação, se manteve em santificação, mas muitas das vezes não teve um trabalho pelo qual deva ser recompensado, um trabalho pelo qual deva ser reconhecido. O seu único mérito foi submeter a Cristo para a salvação, e a salvação é pela graça. Tá, okay? Então, com isso temos o tribunal de Cristo e as suas diferentes coroações. Aí temos algumas coroas tipificadas aqui: coroa da vida, Apocalipse 2:10, Tiago 1:12. Coroa da vitória. Então, primeiro, coroa da vida é um galardão muito especial, porque será recebido pelos heróis da fé. São aqueles crentes que viveram uma vida tão consagrada ao Senhor, que, se necessário, daria a própria vida por amor a Cristo. São eles por amor a Cristo, porque eles sabem que Cristo é a alma da sua vida, a vida da sua alma. São aqueles crentes que para Cristo querem viver. Se necessário, por ele preferem morrer. Alguns pensam que esse galardão será dado somente aos mártires. Então tem essa possibilidade de interpretação, né? Coroa da vida, 1 de Coríntios 9:25. Esse galardão será recebido por aqueles crentes que não vivem segundo a carne. São aqueles que vencem o mundo e as suas concupiscências. Tá certo? Coroa de glória, 1 de Pedro 5:2-4. Esse galardão é destinado especialmente aos obreiros em geral, dependendo do cuidado pelo rebanho e da promoção pelo reino de Deus. Coroa da justiça, 2 de Timóteo 4:7-8. Esse galardão será dado àqueles crentes que foram austeros consigo mesmos e indulgentes para com os outros. São aqueles que não se perdoam facilmente a si mesmo a infração de seu pecado. E nessa espontânea e autoimposta austeridade é que eles encontram a inebriante elixir de uma perene serenidade e profunda suavidade. São aqueles que têm a fome e a sede de justiça, conforme Mateus 5:6. E finalmente, coroa de gozo, Filipenses 4:1, 1 Tessalonicenses 2:19-20. Esse é o galardão do ganhador de almas. E quem presta esse trabalho é sábio. Esse galardão só será recebido por aqueles que trabalham por amor da obra do Mestre, sem esperar recompensa na terra. Então, temos aí os diferentes galardões que foram abordados aí nas leituras dos textos bíblicos que foram referenciadas aqui. Então, passado o tribunal de Cristo, né, e as diferentes aferições de galardão, participaremos então da tão esperada as bodas do Cordeiro, acerca da qual Cristo disse, né, quando participou da última ceia, né, quando participou daquela celebração do Pessac, juntamente com os apóstolos, quando instituiu então a ceia.
Dentro do Pessach ele institui a ceia, que é um memorial acerca de Cristo celebrado até hoje nas igrejas. E é um memorial que é referencial para o futuro que será celebrado na glória. Após o tribunal de Cristo, nos apresentaremos então para as bodas do Cordeiro, tá ok? Quando então Cristo novamente ceará juntamente conosco, né? Conforme ele disse no último Pessach, né, que ele celebrou, a ceia, ele disse: não beberei do fruto da vide até aquele dia que beba convosco no reino do meu Pai. Então aguardamos então por esse dia extraordinário, esse dia maravilhoso, então, quando então juntamente com Cristo participaremos desta ceia maravilhosa. Então aqui na Terra desenvolve-se os eventos, né? Temos aqui a questão da abordagem das cartas do Apocalipse, tá certo? Com a descrição que fizemos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até o momento em que, em Apocalipse 13, é abordada a subida, a besta que sobe do mar. A besta que sobe no mar, que tipifica o anticristo, tá certo? E na leitura que é feita de Apocalipse capítulo 13, com a besta que sobe do mar, ao dizer aquele que tem ouvido, não é mencionado igreja. Então com isso vemos um certo subsídio bíblico, tá certo? Não é uma doutrina, mas é como que um subsídio que pode significar isso, pode nos indicar que a época da subida do anticristo é também a época de ausência da igreja na terra. O que temos são aquilo que na representação que estávamos descrevendo aqui, com Cristo sendo a primícia, né? A igreja sendo arrebatada como a colheita, o fechamento do parêntese profético, a colheita, né, que é a subida da igreja no arrebatamento, e aqueles que ficam da igreja que foi arrebatada, a igreja foi arrebatada, tá certo? É a grande colheita, garantido pela primícia. Então aqueles que ficam do arrebatamento são tipificados nesse contexto tipológico como as espigas caídas, aquilo que fica da colheita, tá certo? A colheita foi feita, caiu algo da colheita, são as espigas caídas que ficam na terra e sobre as quais virá a inspiração do Espírito Santo sobre a vida delas. Talvez até semelhante ao que acontecia no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo não estava derramado sobre toda a carne, mas o Espírito Santo estava sobre aqueles que serviam a Deus em espírito e em verdade, aqueles que serviam a Deus em fidelidade. Então o Espírito de Deus estava sobre os profetas, o Espírito de Deus estava sobre os sacerdotes, o Espírito de Deus estava sobre um juiz que o Senhor levantou para uma grande obra. Então o Espírito de Deus foi dado por medida sobre aquela pessoa. Talvez assim acontecerá no período da grande tribulação, no período escatológico da 70ª semana, quando o Espírito de Deus estará com aqueles que rejeitarem o sinal do anticristo, né? Estará sobre eles, estará sobre os 144.000 que serão enviados para a grande obra de missão durante esses tempos, estará sobre os rabiscos, aqueles que nascem tardiamente, aqueles que aceitam a fé durante a 70ª semana. E o resultado desse período, né? Vemos aqui o período de falsa paz, estabelecimento do governo do anticristo, os 4 primeiros selos, o cavalo branco, né, e aquele que sai vitorioso para vencer, os 3 cavalos, preto, vermelho e amarelo, né, a guerra, o controle e a peste, né, a mortandade por meio da peste. Vemos então o projeto do anticristo com a cassação, a imposição do seu sinal, do 666, e a cassação daqueles que rejeitarem o sinal. E com isso, por consequência, o martírio dos rabiscos, aqueles que ficaram do arrebatamento, o martírio das espigas caídas, aqueles que ficaram do arrebatamento, o martírio dos rabiscos, aqueles que nasceram durante a grande tribulação, e o martírio dos 144.000, né, a perseguição dos 144.000, a perseguição das 2 testemunhas, tá ok? A perseguição de todos aqueles que rejeitarem o sinal, tá certo? Que serão então martirizados, e conforme nos descreve o 5º selo, suas almas aparecem aí embaixo do altar. Então temos aí o quadro do primeiro período, né, da grande tribulação, chamado falsa paz. Segundo período, nós vimos extensivamente a grande tribulação com suas consequências, né, a abertura dos selos, as consequências sobre o governo do anticristo, né. Até no final dos selos temos grandes terremotos, nas 7 trombetas, grandes juízos de Deus, e finalmente nas 7 taças, o desmantelamento de toda a ordem que foi construída, né, pelo anticristo, e na verdade todo o sistema babilônico que vem se estabelecendo desde milênios, né? A destruição de todo esse sistema, quando no final, nas últimas taças, o grande terremoto
que destrói as cidades, destrói o sistema babilônico, financeiro, econômico, político, de riquezas, de glória, né, de grande honra que havia entre eles. Destruindo tudo isso, instiga ainda mais a movimentação bélica contra Israel, né? Com todo o ódio, as nações se voltam contra Israel, tentando atingir a Deus por meio de Israel, quando então Israel é salvo pela vinda, né? Pela chamada parousia, quando nós que estávamos juntamente com Cristo nas bodas do Cordeiro, viremos juntamente com o Senhor, e Apocalipse descreve o Senhor como montado num cavalo branco, que tinha vestes salpicadas de sangue, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né, na sua coxa, na sua veste, e nós, juntamente com ele, viremos então em socorro a Israel na batalha conhecida, né, apresentada pela Bíblia como a Batalha de Armagedon. A Batalha de Armagedon. Então, com esses eventos, temos aquilo que foi estudado na palavra Etzessa. Então, ao final da Batalha de Armagedon, haverá a conclusão da primeira ressurreição. Primeira ressurreição em algumas etapas, né? Primeira etapa no arrebatamento, depois vem o martírio desses que ficaram, e esses que foram martirizados serão então ressuscitados já às portas do milênio. Viveram, né? Aqueles que não ressuscitaram nessa primeira ressurreição, só depois de 1000 anos, quando serão ressuscitados para a segunda morte. Tá, okay? Então temos esses eventos aí conforme descritos, tá ok? Milênio. Acerca do milênio, quero fazer aqui uma breve leitura do outro material que estamos aproveitando aqui, a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, tá ok? Acerca do milênio, temos aqui na página 318 principais características e condições do milênio. O milênio será um tempo de controle tanto político como espiritual. Politicamente ele será universal, Daniel 2,35. Discricionário, Isaías 11,4, e caracterizado pela retidão e justiça. Será zeloso para com os pobres, Isaías 11,3 ao 5, mas trará recriminação e juízo para quem transgredir as ordenanças do Messias, Salmos 2,10 ao 12. Este reino literal de Cristo sobre a terra também terá características espirituais. Acima de tudo será um reino de justiça, onde Cristo será o rei e governará com absoluta retidão, Isaías 23,1. Será também um tempo em que se manifestarão a plenitude do Espírito e a santidade de Deus. Isaías 11:2 ao 5. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor, e todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. Zacarias 14:20 ao 21. Veja como é ilustrado, né? Até nas suas minúcias há essa atitude de adoração, né? De sujeição a Deus. Tudo, do trabalho à adoração, será santificado ao Senhor. O pecado será punido. Salmo 72, 1 ao 4, Zacarias 14, 16 ao 21. De maneira pública e justa. A era messiânica também será caracterizada por um reinado de paz. Isaías 2, 4, 11, 5 ao 9, 65, 25, Miqueias 4, 3. As profecias de Isaías revelam muitas outras características, incluindo alegria. Isaías 9, 3 ao 4. Glória. Isaías 24, 23. Justiça. Isaías 9, 7. Conhecimento pleno. Isaías 11, 1 e 2. Instruções e orientações. Isaías 2, 2 ao 3. Fim da maldição sobre a terra e eliminação de toda enfermidade. 11. Também Isaías 11, 6. 11, 6 ao 9, 33, 24. Maior expectativa de vida. Isaías 65, 20. Prosperidade no trabalho. Isaías 4, 1, 35, 1 e 2, 62, 8 e 9. 8 e 9, harmonia no reino animal, Isaías 11, 6, 9, 62, 25. Sofonias 3, 9, Isaías 45, 13 afirmam que no milênio a linguagem e a adoração serão puras. A pura adoração será possível por causa das maravilhas, por causa da maravilhosa presença de Deus. Ezequiel 37, 27 e 28. A presença física do Messias garantirá essas bênçãos. Walvoord diz: a gloriosa presença de Cristo no cenário do milênio é logicamente o foco de toda espiritualidade e adoração, conforme Walvoord na página 307. Creio eu, todas as profecias da Bíblia, né? Esse livro de Walvoord que foi abordado aqui. Então, com essa descrição, deixamos claro aí acerca das características que entendemos para o milênio, né? O milênio nessa perspectiva pré-milenista, pré-tribulacionista. Conforme já descrevemos,
Ao final do milênio, Satanás será solto, ficou amarrado por 1000 anos, será solto e sairá para enganar as nações. Quando então acontecerá o evento, que também já foi descrito, o terrível evento do juízo final. E esse texto, esse trecho, né, que trata acerca da morte. E aí temos apenas algumas colocações acerca da morte. Primeiro, alguns conceitos etimológicos que nos descrevem aqui, além da palavra hebraica mut e da grega thanatos, das quais a nossa palavra portuguesa morte é uma tradução exata, os hebreus e gregos usam outras palavras para transmitir uma ideia mais ampla de morte física. Vejamos algumas delas. Primeiro é gava, do hebraico, tá certo? Essa palavra hebraica significa expirar, ou dar o último suspiro. Tudo que há na terra expirará. Gênesis 6,17. Tem também mavet. Esta é outra palavra hebraica e significa separação. Implica sobretudo a ideia de separação entre alma e corpo. E aconteceu depois da morte de Abraão, Gênesis 25:11. A morte de Abraão mencionada aqui é descrita como uma separação entre sua alma e seu corpo. Também temos teleute, do grego agora, e significa fim ou término de tudo nesta terra. E esteve lá até a morte de Herodes, Mateus 25:15. E finalmente anaireses. Esta é outra palavra grega e significa elevação ou levantamento. E Saulo consentia na morte de Estevão, Atos 8:1. Saulo não sabia que, sancionando a pena de morte de Estevão, ele estaria promovendo para a vida eterna aquele ardoroso evangelista, porquanto sem pensar e sem querer ele consentia na elevação de Estevão à glória eterna. E aí temos a questão da morte física, a abordagem acerca da morte física, uma questão problemática acerca do purgatório, tá certo? E aí temos aqui um texto que diz: embora não haja sustentação bíblica, os católicos romanos supõem que há 3 lugares para onde vão as almas dos que morrem. Primeiro, os que morrem em sinal de santidade, segundo eles, vão diretamente para o céu. Segundo, os inveteradamente maus vão diretamente para o inferno. Terceiro, os que não são nem totalmente maus nem totalmente santos vão temporariamente para o purgatório. O purgatório seria um lugar intermediário entre o céu e o inferno, o que após passar ali um determinado período de purificação serão transladados para o céu. Não existe nenhuma passagem bíblica onde se refere um tal lugar chamado purgatório, mas para consolar a família de quem se foi, a Igreja Católica inventou essa doutrina que terminou lhe dando um grande lucro financeiro ao cobrar a celebração da missa do 7º dia, a fim de atenuar a situação do defunto no além da eternidade. Então temos aí a questão do purgatório, e na verdade ela é uma construção herética, tá certo? Fundamentada não em textos bíblicos, mas sim em textos apócrifos. E para que esses textos apócrifos não pudessem continuar dando sustentação a essa doutrina herética, a Igreja ela estabeleceu no Concílio de Florença, 1438 e 1455, e de Latrão, tá certo? O Concílio de Latrão V, o Concílio de Latrão V, 1512 e 1517, a canonização, tá certo? A canonização a posteriori desses livros apócrifos, que já estavam presentes na Bíblia Católica há bastante tempo, mas que eram considerados deuterocanônicos, tá certo? Então, Jerônimo, inclusive, já deixava claro que aqueles livros não eram canônicos para os judeus, dentre os livros que os judeus entendiam ser canônicos, tá, do Antigo Testamento, e também não eram canônicos para Jerônimo. Só posteriormente, ao longo desses 2 concílios, esses livros foram canonizados para dar sustentação à doutrina herética do purgatório. Não existe purgatório, tá certo? Biblicamente falando, não existe purgatório. Conforme é descrito pelo texto bíblico, após a morte segue-se o juízo. Então, esta é a constatação, esta é a afirmação bíblica em relação ao destino dos mortos. Após a morte segue-se juízo. Para quem teve uma vida de comunhão com Deus, segue-se então a espera pela ressurreição, né, com o destino ao paraíso. Como Cristo falou, aquele ex-ladrão que estava na cruz, né, quando reconheceu que ele estava ali justamente, mas Cristo de forma injusta. E Cristo disse para ele, pediu para Cristo: lembra-te de mim
quando entrares no paraíso. E Cristo promete a ele que hoje mesmo estará com ele. Lembra-te de mim no teu reino, ele disse. E Cristo disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a constatação para aqueles que se arrependem de seu pecado. E para aqueles que não se arrependem até o momento da morte, segue-se juízo. Juízo, conforme vemos na abordagem, juízo final, tá certo? Juízo final, como consequência, lago de fogo e enxofre. Dentre as diferentes denominações aqui que achamos na Bíblia, para essas realidades espirituais, temos algumas que temos que enfatizar aqui, como Geena, por exemplo. Geena é uma palavra grega e pode designar o próprio inferno, ou lago de fogo ardente, Apocalipse 19:20. Alguns expositores entendem que a Geena é o atual inferno, outros pensam que é o lugar pior do que o inferno, que é para lá onde vão todos os ímpios após o julgamento final. Então, inclusive, essa é a nossa posição. Geena, que tem origem em Ge-Inon, ou Vale de Inon. Um vale que era um lugar físico, tá certo? Na cidade de Jerusalém, onde era queimado o lixo. Então, Cristo, quando exemplifica o lago de fogo e enxofre, ele fala acerca de um lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Que era exatamente a descrição desse vale de Inon, onde era queimado o lixo, onde era queimado carcaças de animais, corpos de pessoas mortas que não eram enterradas. Então ali constantemente era ateado fogo e constantemente havia vermes, por causa do lixo orgânico que havia ali. Então esta era a visão ilustrativa do inferno, não do inferno, conforme caracterizado nas outras palavras que vamos encontrar aqui, mas do lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre, o destino final de todos aqueles que ao longo da história se rebelaram contra Deus, que foi preparado para o diabo e seus anjos, tá certo? O destino final daqueles que não têm mais possibilidade de salvação. Então, este é o Geena. Mas temos também no Antigo Testamento a palavra Seol. É usada para se referir ao mundo dos mortos, uma espécie de submundo, onde os espíritos ficam a vagar. Nos escritos judaicos, o Seol é descrito como uma região dividida pelo meio, onde de um lado habitam os espíritos bons e do outro os espíritos maus. Onde está o Seol? A ideia que os antigos hebreus tinham do Seol é que ficava numa região inferior da terra. E aí temos a descrição de Flávio Josefo, e temos o Seol como descrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia também descreve o Seol como sendo um lugar profundo para onde vão os espíritos desencarnados após a morte. O Filho do Homem pranteia sobre a multidão do Egito e faz-a descer, e as filhas das nações magníficas, as partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem a cova. Então temos aí, sempre que lemos no Antigo Testamento, onde fala da partida de alguém após a morte, se refere sempre a uma descida e nunca a uma subida, mesmo se tratando de um justo. Portanto, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. A tradução exata não é sepultura, mas Seol. Jacó não estava se referindo a um lugar físico que ficava a 7 palmos debaixo da terra, mas a habitação dos mortos. Sua esperança era encontrar seu querido filho José no Seol, onde ambos poderiam se comunicar. Então veja a descrição de Seol, conforme no Antigo Testamento. Era sempre uma descida, era sempre um lugar inferior da terra, tá certo? Conforme a representação que eles tinham, e era um lugar espiritual. Eles não estavam se referindo ao lugar físico, mas sim um lugar espiritual, um lugar para onde ia todas as almas. Era um lugar de habitação das almas dos mortos. Inclusive era de uma abordagem ambígua, não era necessariamente uma descrição de lugar para a acolhida de espíritos, de pessoas que foram boas e de pessoas que foram más. É uma abordagem geral, uma abordagem ambígua, aberta, tá certo? Mundo dos mortos, o lugar para onde vão os espíritos, e era descrito como uma descida, né? Semelhantemente ao que se fará com o corpo, se colocará na cova. Mas há outras descrições na Bíblia específicas para a cova. Cova é uma coisa, Seol é outra. Para a cova vai o corpo, para o Seol vai as almas, os espíritos, tá certo? E aí temos sepultura. Conforme já vimos, devido à ambiguidade da palavra Seol, alguns intérpretes da Bíblia têm feito confusão entendendo que o termo hebraico Seol seja equivalente à palavra sepultura do português. A seguir apresentarei 7 provas bíblicas evidenciando que a sepultura, lugar de restos mortais, não é Seol, habitação dos espíritos desencarnados. Vamos verificar então
onde residem as diferenças entre o mundo habitado pelos espíritos e o sepulcro, lugar de depositar cadáveres. Em primeiro lugar, devemos observar que as palavras sepultura, túmulo e cova, no original hebraico é keber e não Seol. A palavra keber aparece no plural cerca de 29 vezes no Antigo Testamento, enquanto a palavra Seol aparece sempre no singular e nunca no plural. Isso significa que existe apenas um Seol, mais vários keberes, colocamos assim, né? Há 37 referências onde o corpo humano é colocado no keber. 1 de Reis 13:30, mas não existe nenhuma referência onde diz que o corpo de um defunto foi lançado no Seol. Mas por que isso? É exatamente porque para o Seol só vai a alma do defunto e nunca o cadáver, salvo no caso de Coré, que a terra engoliu vivo, juntamente com todos os seus rebelados. O Keber é mencionado 32 vezes, como sendo um lugar na superfície da terra, segundo Samuel 3:32, segundo de Crônicas 16:14, enquanto o Seol é descrito como estando nas profundezas da terra. A diferença entre Seol e Keber. Então, Keber é exatamente a sepultura. Há 44 referências onde diz que para cada pessoa há um Keber. Segundo de Samuel, é um lugar habitado por muitas pessoas. Encontramos 33 referências onde diz que os homens depositaram cadáveres no Keber. Quanto ao Seol, não encontramos nenhuma nesse sentido. Mas por quê? É porque somente Deus poderia enviar alguém para o Seol. Mateus 10:28, segundo de Pedro 2:4. Encontramos também 6 referências bíblicas onde menciona homens cavando e preparando um Keber, enquanto não há nenhuma onde diz que o homem possa escavar o Seol. Como vimos, a diferença entre sepultura, Keber e habitação dos espíritos, Seol, é muito evidente na Bíblia. Só não percebe isso quem não quiser. Então temos aí o Seol como representatividade para o mundo dos mortos e Keber como sepultura. O corpo é lançado no Keber. O espírito que se soltou daquele corpo, né, conforme a própria descrição hebraica nos passou acerca de separação, a descrição é maver, separação. Então o espírito que foi separado desce ao Seol. E esse Seol é uma descrição ambígua, que trata acerca do mundo dos mortos, independentemente de mortos de uma qualidade boa ou de uma qualidade ruim, de uma atitude santa ou de uma atitude pecaminosa. E aí temos o Hades com uma interpretação grega, uma proposta grega para o Seol, mas na verdade segue uma mesma característica, segue uma mesma lógica, tá certo? É apenas uma tradução grega para Seol e fala do mundo dos mortos também. Agora, quando queremos entender um pouco mais acerca do Seol, da sua situação, o recurso que temos é exatamente a descrição de Cristo acerca da situação de Lázaro e do rico. Quando morre o rico e Lázaro, vemos na descrição de Cristo que o Lázaro está no seio de Abraão. Então temos que o seio de Abraão, conforme a abordagem de Cristo naquela descrição, é um lugar no Seol ou no Hades, mundo dos mortos, para onde eram destinados a alma dos justos. Os justos, aqueles que morreram aguardando pelo Messias, ficavam no seio de Abraão. Enquanto que o rico que morreu na sua injustiça, que desprezou a Deus ao longo da vida, tá certo? Que não prestou qualquer auxílio ao seu próximo, ele foi lançado num lugar de tormento. Inclusive podemos até descrever esse lugar de tormento como um inferno, diferentemente de lago de fogo, que é descrito como Geena. Então não há ninguém ainda no Geena, mas há pessoas no inferno, pessoas que viveram uma vida em oposição a Deus. Tá certo? E conforme descrito por Cristo, este Seol, que é o mesmo que Hades, mundo dos mortos, está dividido entre seio de Abraão e inferno. Tá, ok? Agora, essa situação foi quando Cristo descreveu naquele momento histórico. Essa situação sofreu já uma alteração. Conforme vemos aqui, entende-se que em Efésios 4, 8 e 9, Paulo estava se referindo aos santos da antiga aliança, conforme a abordagem que Cristo descreveu, não é? Que foram transportados para o terceiro céu, que também é chamado de paraíso. Sendo assim, aquele compartimento do Hades, chamado seio de Abraão, hoje se encontra vazio porque seus antigos habitantes foram levados pelo Senhor Jesus a um lugar de maior gozo. Mas os habitantes do inferno continuam lá, no seu próprio lugar, aguardando o juízo final. Conforme já vimos, a morte de um justo no Antigo Testamento é sempre descrita como uma descida, nunca como uma subida.
Já no Novo Testamento, a promessa que temos é que após a morte de um justo, ele sempre sobe e nunca desce. 2 de Coríntios 5, 1 e 2. O destino de um cristão que morre salvo no Novo Testamento é habitar num lugar que está na presença de Cristo. Ora, se Cristo está na presença de Deus Pai, Hebreus 12, 2, Apocalipse 3, 21, os crentes salvos ao morrer estarão na presença de Cristo. 2 de Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 23. Logo, então, eles não descem, mas sobem. Em Apocalipse 6, 9, está escrito que, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Essa região debaixo do altar é identificada pelos defensores desse conceito como sendo o atual paraíso celestial. Isso nos parece bastante verossímil. Então vemos aí, a partir dessa descrição de Cristo, do seio de Abraão, dessa região chamada seio de Abraão e a região de tormento, podendo ser caracterizada como um inferno, tá certo? Vemos a situação de todos aqueles que morreram até o momento de Cristo, até quando o Messias veio, em cumprimento das promessas feitas ao longo da história, ao longo de todo o Antigo Testamento. Quando então Cristo, ao ser pendurado na cruz do Calvário, ele dialoga com aquele ladrão que se converteu, a promessa que Cristo faz a ele está: hoje mesmo estarás comigo, não no seio de Abraão, conforme ele havia descrito anteriormente, mas sim no paraíso, um outro lugar. E conforme o texto de Efésios nos apresenta, Cristo foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Não aos espíritos condenados, mas sim aqueles que morreram na expectativa do Messias. Então ele foi lhes apresentar a promessa a qual esperavam. Falar: estou aqui para mostrar a vocês que valeu a pena esperar por mim. Então Cristo foi e se apresentou a todos os santos do Antigo Testamento, que estavam aguardando por ele, e então, juntamente com aquele ladrão convertido da cruz, os apresentou ao paraíso. E conforme o Apocalipse nos descreve, pode ser, não é uma definição cabal, tá certo? Não é definitivo, mas pode ser que aquela descrição do quinto selo nos apresente exatamente esse ambiente espiritual chamado paraíso, embaixo do trono de Deus. Com isso temos essas caracterizações, tá certo? Desses lugares espirituais. Acerca do milênio já falamos, então encerramos aqui com a Nova Jerusalém, tá certo? A esperança, a nossa maravilhosa esperança. Assim como a antiga Jerusalém se tornara a capital da terra durante o milênio, assim também agora, no estado eterno, haverá uma capital. A Nova Jerusalém será a morada eterna dos salvos. E foi ela a verdadeira esperança de Abraão. E pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11, 8 a 10. Compartilhamos com Abraão desta esperança. Por isso somos filhos de Abraão. A cidade foi mostrada a João quando estava na ilha de Patmos. Ele conta que viu um objeto quadrangular aparecer no céu. A princípio não parecia muito grande, mas à medida que foi se aproximando dele, ele começou a perceber a enormidade e a magnificência da cidade, na forma de um grande edifício. Agora, o que seria aquilo? Ele deve ter pensado. Para que seria? Mas logo veio a resposta. Apocalipse 21, 3 a 8. João agora começava a entender que era a morada dos santos. Logo após, ele foi arrebatado por um anjo levado para o alto monte, talvez um planeta, porque de outra maneira ele não poderia contemplar a grandeza da cidade por causa de seu tamanho descomunal, medido 2.200 quilômetros, tanto de altura como de largura e de comprimento. A cidade tem a glória de Deus, sendo Jesus a sua lâmpada. Com isso, encerramos aqui a nossa jornada ao longo da escatologia, que você possa dar continuidade aos estudos da matéria, porque é muito ampla. Nós não tivemos aqui a intenção de apresentar a totalidade da escatologia, porque não seria possível e nós não temos competência para isso. Mas a partir do material que temos disponível, a partir daquilo que estudamos, daquilo que meditamos e buscamos sempre em Deus, tá certo? Conseguimos apresentar pelo menos um pouco, um relance de tantas coisas que há dentro dessa extraordinária matéria, a matéria da escatologia, e nas suas diferentes abordagens, suas diferentes formas de leitura, de interpretação, a partir de pessoas responsáveis, pessoas sérias que fazem diferentes leituras
acerca desses textos. Que Deus continue te abençoando, Deus continue prosperando, fazendo você crescer na graça e no conhecimento e te dando cada vez mais sabedoria para contribuir mais com esse conhecimento, tá certo? Propagando esse conhecimento, alimentando a sua fé, a sua esperança, tá certo? E promovendo de forma que mais pessoas possam ter a certeza da salvação em Cristo, tá ok? E estarem focados no nosso grande objetivo, que é chegar até as moradas celestiais para estar perante o nosso Deus. Essa é a grande esperança da escatologia. A escatologia não é objeto de terrorismo espiritual, mas sim de esperança para aqueles que creem no Senhor. Então temos aí a matéria de escatologia, o encerramento da matéria e os meus votos para que você possa estudar cada vez mais e contribuir ainda mais com o conhecimento. Que o Senhor possa te fazer crescer grandemente, possa te dar muita sabedoria e possa abençoar em todos os seus estudos, tá ok?